nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Há sim um inferno e de suplícios eternos. A Igreja Católica sempre ensinou e continuará a ensinar que a condenação ao inferno, quando acontece a uma pobre alma, é sim eterna e sim o afastamento de Deus é um grande castigo para estas almas, mas também o é o terrível e indescritível sofrimento físico que durará para sempre. Esse é o tema da meditação de hoje. Começo citando São Francisco de Jerônimo, um fato impressionante e quase inacreditável, não fosse este mesmo fato aprovado pela Santa Igreja e que fez parte do processo de canonização deste grande santo. O fato não deixa nenhuma dúvida, pois está juridicamente provado no processo de canonização do santo e atestado com juramento por muitas testemunhas oculares. No ano de 1707, São Francisco de Jerônimo, jesuíta, pregava como de costume nos arrabaldes de Nápoles, falando sobre o inferno e os terríveis castigos reservados aos pecadores obstinados. Uma mulher insolente, que morava na redondeza, aborrecida com aqueles sermões que lhe recordavam no coração amargos remorsos, procurou molestá-lo com gestos e gritos desde a janela de sua casa. Uma vez o santo lhe disse: "Ai de ti, filha, se resistes à graça. Não passarão 8 dias sem que Deus te castigue." A desaforada mulher não se perturbou com aquela ameaça e continuou com suas más intenções. Passaram-se 8 dias e o santo foi pregar de novo perto daquela casa, mas desta vez as janelas estavam fechadas e ninguém o importunava. Os vizinhos que o ouviam, consternados, lhe disseram que Catarina, tal era o nome daquela péssima mulher, tinha morrido de improviso pouco antes. "Morreu?" disse o servo de Deus. "Pois bem, agora nos diga de que valeu zombar do inferno. Vamos perguntar a ela." Os ouvintes sentiram que o santo pronunciara aquelas palavras com inspiração e por isso todos esperaram um milagre. Acompanhado da multidão, subiu à sala, convertida em câmara ardente, e após breve oração, diante do corpo da mulher no caixão, descobriu o rosto da morta e ordenou o santo: "Catarina, fala, diz-nos onde estás." A esta ordem, a defunta ergue a cabeça, abre os olhos, toma as cor o seu rosto, em atitude de horrível desespero, profere com voz lúgubre estas palavras: "No inferno, eu estou no inferno." Imediatamente cai e volta ao estado de frio cadáver. "Eu estava presente ao fato", afirma uma das testemunhas que depuseram no tribunal apostólico, "mas não saberia explicar a impressão que causou em mim e nos circunstantes. Ainda hoje, passando perto daquela casa e olhando a tal janela, fico muito impressionado quando vejo aquela funesta moradia. Parece-me ouvir a lúgubre voz: 'No inferno, estou no inferno.'" Fonte Beltrame, Padre André, livro O Inferno Existe, Provas e Exemplos. Há vários ângulos sob os quais se pode analisar o inferno. Veremos a seguir uma penetrante análise deste lugar de tormento, para onde vão as almas daqueles que morreram na inimizade de Deus, em pecado mortal, extraída da renomada obra Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Diz o santo em seu livro estas fortíssimas palavras: "Consideremos a pena dos sentidos. É de fé que existe o inferno. E no centro da terra se acha esta horrível prisão, destinada a punir os que se revoltaram contra Deus. O que é o inferno? Um lugar de tormentos." Lucas 16, 28. Como lhe chama o mal rico, que a ele foi condenado. Lugar de tormentos, onde todos os sentidos e todas as faculdades do condenado devem ter o seu tormento próprio, e quanto mais se tiver ofendido a Deus com algum dos sentidos,
tanto mais terá a sofrer este mesmo sentido. A vista será atormentada pelas trevas. De quanta compaixão nos possuiríamos se soubéssemos que existia um infeliz encerrado em escuro cárcere por toda a vida, ou por 40 ou 50 anos. O inferno é um abismo fechado de toda parte, onde nunca penetrará raio de sol ou de qualquer outra luz. Neste mundo o fogo ilumina, no inferno deixará de ser luminoso. Segundo São Basílio, o Senhor separará do fogo a luz, de tal sorte que este fogo arderá sem iluminar, o que Alberto o Grande exprime mais brevemente nesses termos: separou do calor a luz. O fumo que sair desta fornalha formará o dilúvio de trevas de que fala São Judas Tadeu, e que afligirá os olhos dos condenados. São Tomás diz que os condenados só terão a luz suficiente para serem mais atormentados. A esta sinistra claridade verão o estado horrendo dos outros réprobos e dos demônios, que tomarão diversas formas para lhe causarem mais horror. O olfato terá também o seu suplício. Quanto não sofreríamos se nos metêssemos num quarto onde jazesse um cadáver em putrefação? O condenado deve ficar no meio de milhões e milhões de condenados, cheios de vida com relação às penas que sofrem, mas verdadeiros cadáveres enquanto ao mau cheiro que exalam. Diz São Boaventura que o corpo de um condenado, se acaso fosse atirado à terra, bastaria para sua infecção para fazer morrer todos os homens. E ainda há insensatos que se atrevem a dizer: se for para o inferno, não me hei de achar só. Infelizes, quantos mais lá encontrarem, tanto mais sofrerão, como assegura São Tomás. Tanto mais se sofrerá, digo eu, por causa da infecção, dos gritos e do aperto, porque os réprobos estarão no inferno tão juntos uns dos outros como um rebanho de ovelhas encerradas no curral durante a tempestade. Ou, para melhor dizer, serão como uvas esmagadas no lagar da cólera de Deus. Daí nasce o suplício da imobilidade. Pela maneira como o condenado cair no inferno no último dia, dessa maneira viverá ali, constrangidamente, sem nunca mudar de situação e sem nunca poder mexer pés nem mãos, enquanto Deus for Deus. O ouvido será continuamente atormentado pelos rugidos e queixas destes infelizes desesperados. A este barulho contínuo acrescentarão sem cessar os demônios ruídos pavorosos. Quando desejamos dormir, é com o maior desespero que ouvimos o latir contínuo de um doente, o lamentar contínuo de um doente, ou o ladrar de um cão, ou o choro de uma criança. Qual não será o tormento dos condenados, obrigados a ouvir incessantemente, durante toda a eternidade, esses ruídos e clamores insuportáveis? Pelo que diz respeito ao gosto, sofrer-se-á fome e sede. O condenado sentirá uma fome devoradora, mas nunca terá nem uma só migalha de pão. Além disso, será atormentado de tal sede que nem todas as águas do mundo bastariam para lhe apagar. Apesar desta terrível sede, não terá uma só gota. O mau rico pediu-a, mas nunca a obteve, e não a obterá nunca, nunca. Fonte Santo Afonso Maria de Ligório, livro Preparação para a Morte. O livro do Eclesiástico contém um conselho fundamental para a nossa salvação. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos, e jamais pecarás. 7:40. Assim, se recordamos sempre da morte, do juízo, do céu e do inferno, jamais pecaremos. Se o mundo anda tão mal, é porque pouco se medita, ou mesmo não se cogita seriamente sobre os novíssimos. Os santos, no entanto, não só os tinham sempre presentes,
mas também pregavam sobre eles aos outros. O inferno existe. É um local físico de sofrimentos eternos e para sempre. Isso é doutrina, dogma da Igreja Católica. E aquele que ensina de forma diferente cai em heresia e se torna um herege, se quando corrigido permanece no erro. Jesus ameaça os pecadores com o castigo eterno do inferno. Chama-lhe Gena, aonde o verme não morre, nem o fogo se extingue. Marcos 9, 46 e seguintes. Fogo eterno, Mateus 25, 41. Fogo inextinguível, Mateus 3,12 e Marcos 9, 42. Suplício eterno, Mateus 25, 46. Gritos e ranger de dentes, Mateus 13, 42 e 50. Segundo Apocalipse 21, 8, os ímpios, os sem Deus na Sagrada Escritura, terão a sua parte no lago do fogo e de enxofre. Aí serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Com efeito, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas precipitando-os no inferno, entregou-os a um fosso de trevas. Lucas 12, 14, 5. A Igreja, ao longo dos séculos, definiu dois elementos no suplício eterno do inferno. A pena de dano, suplício da privação, e a pena dos sentidos, suplício dos sentidos. A pena de dano é o que constitui propriamente a essência do castigo do inferno e consiste em ver-se privado da visão de Deus. A pena dos sentidos consiste nos tormentos causados externamente pelos meios sensíveis. A Sagrada Escritura fala com frequência do fogo do inferno, aonde são lançados os condenados. Designa o inferno como um lugar aonde reinam os gritos e ranger de dentes. A ação do fogo físico sobre os seres puramente espirituais a explica São Tomás de Aquino, seguindo o exemplo de Santo Agostinho e de São Gregório Magno. Como sujeição dos espíritos ao fogo material, que é instrumento da justiça divina. Os espíritos ficam sujeitos desta maneira à matéria, não dispondo de livre movimento. É impressionante, mas é de fé, que a pena de sentido principal consiste no tormento do fogo, e que este não é metafórico, mas verdadeiro e real. De qualquer natureza que seja o fogo do inferno, atormenta não somente as almas dos condenados, mas também atormentará os corpos após a ressurreição final. O fato que o fogo do inferno atormenta as almas e após a ressurreição final os corpos é uma verdade de fé. Consta claramente na Sagrada Escritura que os demônios padecem a pena do fogo. Mateus 25, 41. Muitos infelizes minimizam as palavras de Cristo, porque, segundo eles, a justiça divina deveria ser do tamanho da sua tacanha inteligência, e fazem de Deus um super-homem, ou um Deus à imagem da terra. Esquecem-se que a majestade de Deus e a sua santidade são infinitas, e que o pecado é o supremo dos males. A todos os infelizes que não querem pensar na justiça divina, e sim apenas na sua misericórdia, para poderem continuar a pecar, aplica-se a máxima de Eusébio de Cesareia, que diz: infeliz daquele que agora se ri do inferno, porque deverá experimentá-lo pessoalmente, antes mesmo de crer nele. Grandes mestres da vida espiritual, como Santo Inácio de Loyola, recomendam que se medite sobre este local de tormentos eternos como medida salutar para se alcançar a salvação. São João Bosco teve um sonho no qual era conduzido por um anjo ao inferno. Assustado, viu a condenação de vários alunos de seu oratório. Diz o santo: considera, meu filho,
que nele se padecem todas as penas, e todas elas para sempre. Se caíres no inferno, dele jamais sairás. Passarão 100 anos, 1000 anos, e o inferno estará apenas começando. Passarão 100.000 anos, 100 milhões de anos, milhões de bilhões de anos e de séculos, e o inferno estará ainda apenas começando. Ó eternidade, ó abismo sem fundo, ó mar sem limites, ó caverna sem saída, quem não tremerá pensando em ti? Ó maldito pecado, que tremendos suplícios preparas para quem te comete. Fonte livro O Jovem Instruído, de São João Bosco. Em Fátima, a Santa Virgem disse às 3 crianças videntes que muitas almas vão para o inferno porque não tem ninguém que reze ou faça sacrifícios por elas. Nas suas memórias, a irmã Lúcia descreve a visão do inferno que Nossa Senhora mostrou às 3 crianças em Fátima. Diz irmã Lúcia: abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra, e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ter sido, ao deparar com esta vista, que dei esse ai que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Esta visão só durou um momento, graças à nossa bondosa Mãe do Céu, que na primeira aparição tinha prometido levar-nos para o céu. Sem isso, acho que teríamos morrido de terror e de medo, finaliza a irmã Lúcia. Portanto, o inferno existe, e quem morre em pecado mortal irá para esse abismo de fogo, mesmo que seja um só pecado mortal. Diz o Papa Bento XII: as almas daqueles que saem do mundo em pecado mortal atual, imediatamente depois da morte, descem ao inferno, onde são atormentados com penas infernais. Devemos nos interpelar fortemente, tanto aos consagrados quanto aos leigos, sobre o silenciamento sistemático desta verdade fundamental de nossa fé. Não podemos justificar nosso silêncio sobre este tema tão importante. Não podemos separar a misericórdia de Deus de sua inexorável justiça. É o imperativo moral falar sobre este tema, não para assustar e obrigar as pessoas a ter temor de Deus, mas sim porque sua omissão consiste em uma falta de caridade para com os homens. Não dizer a verdade neste ponto é não amar os homens. Falar do inferno, sim, é um ato de amor para os homens. O que fazemos aqui na terra tem repercussão na eternidade. O céu e o inferno são reais e são alcançados pelas escolhas que já fazemos hoje. Diz outro santo, Santo Antônio Maria Claret: o mais espantoso do inferno é a sua duração. A pessoa condenada perde a Deus e o perde por toda a eternidade. A eternidade nunca termina. Essa é a verdade que tem feito tremer até os maiores santos. O juízo final virá, o mundo será destruído, a terra engolirá todos os condenados, e estes serão lançados no inferno. Todos se queimam sempre nessas chamas assustadoras, e nunca recebem nenhum alívio em toda a eternidade. É uma das desgraças essenciais do inferno que todo o tormento será sem consolo, sem remédio, sem interrupção, sem final eterno. Oh, que mistério profundo! Um terror sobre todos os terrores. Ó eternidade! Quem pode compreender-te? Finaliza o santo.
Há um inferno, suplícios eternos. É horroroso, mas é certo. A porta do inferno é o pecado mortal. Há também um céu, morada de Deus, mansão dos anjos e santos, uma glória, uma felicidade eternas. A chave de ouro do céu é a oração. Quereis evitar o inferno, merecer o céu? É absolutamente necessário rezar, viver os sacramentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. É preciso ser santo. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.